Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o segredo para manter de pé. A oração aumenta a nossa fé, pois há um Deus que lá do céu responde. Daniel orava e lá na cova o Senhor livrou. Ana orou e pôde então girar. A igreja orou e a prisão se abriu. O irmão Pedro foi livre e saiu. Josafá orou, teve medo, mas ele orou, e a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão, abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Josafá orou, teve medo, mas ele orou, e a estratégia veio do Senhor. Abre bem a boca e começa a cantar, pois nesta peleja não vai pelejar. Tem gente orando, mas não imagina o poder da oração. Deus ainda fecha a boca do leão, abre madre, também abre a porta da prisão. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar. Ore no carro, na escola, ciclo de oração. Ore sentado, ore de pé, ajoelhado então. Ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova. Não cesse de orar, receba a resposta. Fale com Deus, e se tudo der errado, ore mais uma vez. E se a porta se fechar, ore mais uma vez. O combustível do cristão ainda é a oração. Em qualquer situação ele vai te escutar.
ore sentado, ore de pé, ajoelhado então, ore sorrindo ou chorando, na bênção ou na prova, não cesse de orar, receba a resposta. Deus te trará a resposta. Receba a resposta. Muito boa noite, queridos irmãos. Deus nos abençoe no culto desta noite. Estamos gratos ao Senhor porque retornamos mais uma vez à sua casa, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Sejam bem-vindos também, irmãos, amigos e os que nos acompanham pelas redes sociais, que estão participando deste encontro. Irmãos, inclusive de outras igrejas e até mesmo de outras denominações. Estamos juntos em Jesus, porque amanhã, dia 1º, vamos iniciar o mês de gratidão. Então, toda a ênfase do mês de fevereiro será de uma forma, meus irmãos, de gratidão. Gratidão a Deus pela nossa família, gratidão a Deus pelo nosso bairro, gratidão a Deus pela igreja, gratidão a Deus pela esposa que temos, pelos familiares, pelos amigos, pelos filhos, pelos netos. Tudo, meus irmãos, com certeza será um motivo de gratidão. Vamos agradecer a Deus também, irmãos, pela chegada das vacinas no Brasil. Também, irmãos, é um motivo de gratidão. Não podemos esquecer de orar pelas famílias, pelo bairro, pela igreja, neste novo tempo. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando pelas famílias, pela igreja, para que Deus continue, então, nos abençoando. O estudo, meus irmãos, da nossa quarta-feira, a próxima quarta-feira, não perca o foco, baseado em Mateus capítulo 5, versos de 9 até o verso de número 16. Hoje, a mensagem tem como tema: lute por sua família em oração. Nós estamos terminando o mês de oração neste domingo, nesta noite, e eu gostaria então, meus irmãos, que nós trabalhássemos esse tema com todo carinho, com toda a oração. Lute por sua família em oração. Daqui a pouco, irmãos, nós voltamos. Que Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vividez
vida e esplendor. E lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, e corta a cruz um lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, o lar eterno quero jubilando a tua santa face recordar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés, eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés, eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. É tão bom saber que a nossa família é um projeto de Deus, não é mesmo, criançada? Sim! Eu amo a minha família.
Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus quem me deu. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Com meu irmão, meu papai, minha mamãe, meu irmãozinho, como é bom ter uma linda família. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a tia vai falar de um tema muito especial, que foi o primeiro ministério de Deus. Vocês sabem qual foi o primeiro ministério de Deus? Foi a família, que é um grande presente de Deus em nossas vidas. Então, a tia vai apresentar para vocês algumas famílias da Bíblia, muito especiais. Então, vocês prestem atenção. Então, crianças, vamos começar falando sobre a primeira família da Bíblia, que foi a família de Adão. E ele teve um privilégio de morar num lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. E agora vamos falar também sobre a família de Noé. Vocês se lembram de Noé, né? Noé foi aquele que construiu uma grande arca. Ele obedeceu a Deus e, com consequência de sua obediência e fidelidade, ele e sua família foram salvos do grande dilúvio. E vamos falar também sobre a família de Abraão. A família de Abraão também foi uma família muito especial. O Senhor deu, depois de muitos anos, um filho para essa família. Mas foi o Senhor que pediu esse filho em sacrifício. Você se lembra, né, do nome do filho? Isso mesmo, criança, Isaque, o filho da promessa. Porém, em um determinado dia, o Senhor pediu que Abraão apresentasse Isaque como sacrifício. Abraão, como sempre obediente a Deus, sempre obedeceu o pedido do Senhor. Deus já havia providenciado o verdadeiro sacrifício. Deus enviou o anjo que levou o cordeiro. Abraão e Isaque retornaram para sua família, felizes e agradecidos a Deus. E agora, amiguinhos, vamos falar também da família de Esther, né, que é uma família muito especial também na Bíblia. Geralmente falamos mais de família iniciadas por homens, mas Esther foi muito especial, ela foi criada pelo tio e ela foi obediente em tudo, foi exemplar e por isso, pelo seu exemplo de fidelidade, principalmente e de obediência ao Senhor, ela se tornou uma grande rainha. E agora também vamos falar de uma família muito especial, que é a família da viúva pobre. Ela tinha perdido seu marido e havia ficado com seus 2 filhos pequenos, numa situação de pobreza total. Mas o Senhor enviou o seu profeta e providenciou para aquela pobre família o sustento e a abundância para sobreviverem. E vamos também falar, amiguinhos, de uma família muito especial. Essa família não podemos deixar de falar. É isso mesmo, é a família de Jesus. Jesus era um menino que brincava, que tinha seus momentos de infância junto com seus pais e seus irmãos, assim como vocês. E, sobretudo, era muito obediente. E agora, amiguinhos, vamos encerrar falando de uma família também muito especial. Que é a sua família. Uma família especial para o Senhor. Tenha certeza, queridos, que o Senhor tem um plano muito especial para a sua família, pois a família é um projeto de Deus. E a sua família sendo forte, teremos também uma igreja forte. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tchau, tchau. Essa é a nossa família, mamãe Val, papai Flávio e eu, Isadora. A minha família é a bênção do Senhor. Amém. Eu vim ao culto pra louvar, eu vim
no culto pra louvar, batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. E se eu não desistir, posso até não vencer, mas só de prosseguir, muito eu vou aprender. E não importa a dor que eu tenha que enfrentar, com fé no Criador, tudo hei de superar. Se alguém me jogar fora, Deus vai me aproveitar, vai mudar minha história, me reestruturar. Mesmo em sol ardente, quase em exaustão, vou prosseguir em frente com determinação. Eu só não posso desistir, só não posso desistir. Lembrando que todos podem me esquecer, só Deus não me esquecerá. Com raça e coragem, mais uma batalha vou atravessar. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Se alguém me jogar fora, Deus vai me aproveitar, vai mudar minha história, me reestruturar. Mesmo em sol ardente, quase em exaustão, vou prosseguir em frente com determinação. Eu só não posso desistir, só não posso desistir. Lembrando que todos podem me esquecer, só Deus não me esquecerá. Com raça e coragem, mais uma batalha vou atravessar. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Não vou dar o gosto pro meu inimigo dizer por aí que eu desisti. Não vou desistir.
Lute por sua família em oração. Vamos nos colocar diante do Senhor neste momento, quando vamos trazer o estudo para os irmãos, para os amigos, referente à oração. Vamos orar então neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai bendito, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta noite. Somos gratos, Senhor, pelo mês de janeiro, que estamos encerrando na noite de hoje. Mas louvamos a Ti, Senhor, porque a Igreja de Cristo Jesus, em Fazendinha, ela se dedicou à oração cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade desta noite. Esteja com os nossos irmãos, os nossos amigos, os enfermos, especialmente com a Covid-19. Tome em Tuas mãos, visite-os nos leitos, oriente os médicos, as enfermeiras, as cuidadoras. Senhor, que tudo seja feito de acordo com a Tua orientação. Nós estamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, porque conseguimos vencer mais um mês em nome de Jesus. É a oração que fazemos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então no último domingo do mês de janeiro, o mês em que dedicamos à oração. A igreja foi convocada para isso. Desde 31 de dezembro, nós convocamos a igreja para este momento de oração. Não quero dizer que não oramos antes ou não vamos orar depois, ou seja, nos outros meses. Mas, neste tempo, fomos desafiados pelo Senhor a buscar mais a presença de Deus, a saber, pelas famílias, os enfermos, os parentes, os amigos, as pessoas infectadas pela Covid-19, pelos missionários e as situações difíceis que o Brasil está passando. Ouvimos sempre, irmãos, o refrão: tudo isso vai passar. Uma frase simplificada: vai passar. Chegou o tempo, então, que o Senhor convoca as igrejas também num só versículo, numa só mensagem que está em Tessalonicenses: orai sem cessar. Então, fomos desafiados para uma vida plena de oração em família. A oração tem um efeito extraordinário. Precisamos lutar para que a nossa família seja uma família de oração. Jesus foi um homem de oração. Seguir o seu exemplo é uma recomendação da palavra de Deus. A oração, queridos, não tem limite. Quanto mais oramos, mais temos necessidade e vontade de fazer. Quanto mais eu me coloco diante do Senhor em oração, mais eu tenho desejo de realizar e de fazer a obra do Senhor Jesus. Então, há uma frase entre nós: vamos orar. Entendemos que quando chega a este ponto, não temos, meus irmãos, uma outra alternativa. Temos então que obedecer o chamado, a convocação para então orarmos. Vamos daqui para frente trabalhar alguns temas referentes à oração. Primeiro que eu quero destacar é orar em todo tempo. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso de número 13. E o texto diz assim: está entre vós aflitos? Está entre vós aflitos? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Então, irmãos, nós entendemos que nós precisamos orar em todo o tempo.
E em muitas circunstâncias, em muitos momentos, nós oramos, meus irmãos, quando há uma aflição, uma preocupação diante de nós. Estamos realmente de uma forma difícil e nós precisamos então orar. Mas precisamos também pensar nas tribulações. E o próprio Tiago, capítulo 5, verso 13, alguém entre vós está aflito? Alguém está contente? Cante louvores. Quando pensamos, meus irmãos, nesse verso 13 de Tiago, nós vamos pensar nas tribulações. Alguém entre vós está aflito? É uma pergunta que precisa de uma resposta. Então, queridos, nós precisamos pensar exatamente nas tribulações que nós estamos passando neste tempo. São muitas tribulações. E nós precisamos, então, orar ao Senhor. Mas, nas enfermidades. Alguém de vós está doente? Então, irmãos, nós estamos exatamente neste tempo quando milhares e milhares de pessoas estão doentes, especialmente, meus irmãos, com a Covid-19. Então, nós precisamos entender de que Tiago nos leva a refletirmos que nós precisamos pensar, orarmos por aqueles que estão enfermos. Quantas pessoas estão enfermas que precisam, então, das nossas orações? Mas devemos pensar nas horas de alegria. O verso 13, está alguém contente? Ou alguém está contente? Cante louvores. Então, essas duas palavras, esse jogo de palavras aqui do texto, meus irmãos, nós precisamos então pensar na aflição, pensar nas enfermidades, mas também precisamos então pensar nas horas de alegria. Então, está alguém contente? Cante louvores. Então, vamos colocar os nossos pulmões à disposição do Senhor para louvor, para adoração, para invocar o seu santo nome, para estudo da palavra de Deus, para orações, mas, meus irmãos, cantando sempre louvores ao nosso Deus. Precisamos pensar também no verso de número 16, nas derrotas. E diz o texto: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, queridos, confessai os vossos pecados uns aos outros, mas orai uns pelos outros. Por que o pastor convoca a igreja para orar? Biblicamente, o pastor está convocando a igreja para orar e para orarmos uns pelos outros. Para orar pelos nossos familiares, orar pelos amigos, orar pelos enfermos. Então, temos uma série, meus irmãos, de pedidos para colocarmos então diante do Senhor. Então, pensamos nas tribulações, pensamos nas enfermidades, pensamos nas horas de alegria, pensamos nas derrotas, mas também temos que pensar nas angústias. Salmo de número 50, verso 15. Oferecei sacrifícios de ações de graças a Deus e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Então, irmãos, oferece sacrifícios de ações de graças a Deus. Então, nós estaremos oferecendo ao Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas derrotas, nas angústias, nós vamos então colocar diante do Senhor. Mas pensemos também nos perigos. Mateus capítulo 8, verso de número 25, diz assim: os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer.
Então os irmãos conhecem exatamente esse texto e a mensagem que ele traz para nós, especialmente quando, naquela situação, quando os discípulos pensaram que iriam morrer. Mas, na hora da morte. Atos capítulo 7, versos 59 e verso 60. Verso 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. O verso de número 60. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhe atribuas este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Isto na versão Almeida 21. Mas numa outra versão diz isto, tendo dito isto, morreu. Então que Deus possa nos orientar e saber que existem os perigos e que nós haveremos de vencê-los em nome de Jesus. Estudamos então, meus irmãos, a primeira parte do nosso estudo, orar em todo o tempo. E agora nós vamos com uma frase que tem como título: Nós oramos. Nós oramos por nós mesmos. Salmo 40, versos 1 e 2. Diz assim, texto conhecido dos irmãos: Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Verso 2. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Então, irmãos, nós devemos orar por nós mesmos. Nós precisamos agradecer a cada momento, a cada segundo, a nossa vida. A permissão de Deus, meus irmãos, de estarmos na presença dEle, de estarmos junto com a nossa família, de estarmos junto com a nossa igreja. Então nós precisamos conscientizarmos que precisamos orar por nós mesmos. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Precisamos também orar pela família. Isaías capítulo 8, verso de número 18, diz assim: Aqui me encontro com os filhos que o Senhor me deu por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então, queridos irmãos, nós precisamos orar pelas famílias, mas oremos também pelos amigos. Tiago capítulo 5, verso de número 16, nós já estudamos isso anteriormente, lá no início do nosso estudo: orai uns pelos outros. Então, irmãos, oremos pelos nossos amigos, mas precisamos orar também pelos nossos inimigos, porque são pessoas que precisam das nossas orações, precisam da nossa intercessão. Trabalham contra nós, mas, pelo contrário, nós vamos trabalhar para que eles, em algum momento, possam reconhecer a Jesus como Salvador pessoal. Mas precisamos orar por todos os servos do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio. Então, Paulo tinha esta preocupação, escrevendo lá aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Ele se preocupava e agradecia a Deus por orar. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra seja divulgada e glorificada. E aí, meus irmãos, eu faço das palavras de Paulo nesta hora, nesta noite, meus irmãos, orai por mim, pelos pastores, para que o Senhor
possa nos dar a oportunidade de divulgar a palavra e que a palavra seja devidamente glorificada. Orai por todos os santos. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Com toda a oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, precisamos nos conscientizarmos de orarmos, meus irmãos, por todos os santos. Mas precisamos também orar pelos inimigos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso de número 28. Diz assim: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Então, irmãos, o que eu falei anteriormente, orar uns pelos outros, nós precisamos pensar de orar pelos nossos inimigos. A palavra de Deus nos diz exatamente desta forma. Precisamos orar uns pelos outros e orar, então, pelos nossos inimigos. Precisamos também orar por todos os homens. 1 Timóteo, capítulo 1, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, orar por todos os homens, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Lute por sua família em oração. Irmãos, temos que chegar então à conclusão. É hora difícil para o pastor finalizar a mensagem, o estudo, mas vamos ver o que Deus tem ainda neste final para nós. Precisamos, irmãos, de mais famílias de oração na igreja. Então, é importante que nós nos coloquemos diante do Senhor e nós façamos, então, reuniões de oração em casa e também na igreja, para que Deus possa nos usar para a sua glória. Precisamos adotar alguém que vamos nos preocupar para levá-los aos pés de Cristo. Então, irmãos, pense agora, nesse momento, em fração de segundos, alguém que precisa reconhecer a Jesus como Salvador pessoal. Alguém que precisa entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Pense agora num familiar seu. Eu tenho alguns familiares também que eu tenho orado, que ainda não se decidiram, não se converteram, ainda não se colocaram nas mãos do Senhor. Eu tenho amigos ainda que não fizeram a sua decisão. Eu tenho amigos que estão afastados do Evangelho, você também tem, você tem familiares, eu também tenho. Então a igreja, ela precisa estar conectada com Deus em oração. 100 dias de oração, o ano todo em oração, 30 dias de oração, uma semana de oração, impactar famílias em oração deva ser a nossa prioridade hoje. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que tenhamos o nosso ministério voltado para a oração. Essa é a nossa palavra, é o estudo que Deus colocou no meu coração na noite de hoje para abençoar a sua vida, para nos abençoar e para abençoar aqueles que estão assim ao alcance de nossa voz na noite de hoje. Essa é a nossa palavra e que Deus permita a todos um final de semana muito abençoado, é a nossa oração. Amém.
Estou passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. O segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que eu vou lutar, é de joelhos que eu vou vencer, é de joelhos que os céus se abrem. Deus manda a resposta e me faz entender que é de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Passando pelo vale, estou pedindo a Deus uma resposta. Preciso ouvir a tua voz, Senhor. Falar comigo se preciso for. Com os joelhos calejados sigo a clamar, de madrugada até o sol raiar. Eu não vou me calar, eu não vou me calar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. Como Daniel eu vou orar, como Ezequiel eu vou profetizar, como Davi eu quero adorar. E o segredo da vitória eu vou te contar. É de joelhos que o céu se abre, Deus manda a resposta e me faz entender. É de joelhos que eu vou conquistar, é de joelhos que eu recebo o poder. De joelhos eu enfrento o inferno e Deus me faz vencer. Eu vou clamar de joelhos, Você gostou desse culto, desse estudo? Então, se gostou, se você gostou, vamos compartilhar esse culto, porque é muito importante para nós e para outras pessoas que precisam ouvir de Jesus. Vamos compartilhar esse amor. Lembrem,
Eu amo, multiplico, olho e reparto. O amor de Jesus. Amém. Aleluia. Um beijão. Deus te abençoe. Cada um tá vendo a gente nesse vídeo. Então já deixa o like no canal da igreja. Tchau. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares